tenho duas perguntas da Bíblia. A primeira é sobre as tábuas de Moisés, que foram destruídas quando ele as quebrou ao ver o que o povo estava fazendo. Então, a minha pergunta é: essas tábuas que Moisés destruiu seriam um simbolismo de que Deus abandonaria a aliança de libertar e salvar o povo por meio delas? E quando Moisés preparou novamente outras tábuas para que Deus voltasse a escrever nelas, isso seria o simbolismo da nova aliança e da oportunidade de salvação? Tinham feito um ídolo de um bezerro e o estavam adorando. Não, isso digamos. A aliança que Deus fez, ele fez com Abraão. A aliança que Deus fez foi com Abraão, onde ele fez a promessa de que ele seria pai de muitas nações. E diz que jurou por si mesmo. Diz que Deus jurou por si mesmo, que a sua palavra não seria quebrada. O que o Senhor fez com Moisés foi entregar a lei a Moisés. E por isso disse-lhe que subisse ao monte, que ele esteve lá, e lá Deus lhe deu as leis. Não se menciona muito, nem se acredita que tenha algum simbolismo o fato de Moisés ter quebrado as tábuas, porque ele o fez em um momento de ira quando desceu e viu que o povo estava adorando um ídolo, que tinham se esquecido de Deus naquele momento. No entanto, o povo não tinha vivido experiências com Deus, porque para os que leram a Bíblia, lembremos que o povo viveu no Egito por 430 anos. Alguém dos que leram a Bíblia leu essa parte, essa história, que viveram 430 anos no Egito? Quando Jacó se foi, quando José se foi, lembram que foi José o primeiro. Então José foi para o Egito. E lá, quando já teve fome, os irmãos de José foram ao Egito para buscar comida. José reconheceu seus irmãos e diz que investigou se o pai ainda estava vivo e que todos estavam vivos, mas que estavam passando por necessidades econômicas. Então José os ajudou, porque ele era o segundo do rei naquela época. E ele levou toda a sua família, a Jacó e a todos os seus irmãos, para viver no Egito. Aí é onde começa a história, né? Onde Deus tinha falado a Abraão que ele seria o pai de muitas nações, porque ele o abençoaria e que em sua semente, o Senhor disse a Abraão, em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Essa semente de que ele falava era já Cristo Jesus. No entanto, ele teve um filho, Isaque, que era como o que estava representando essa figura da semente de Cristo, porque Deus tinha dado esse filho a Abraão. Então Deus fez essa aliança com Abraão. Depois disso foi quando já surgiu a história de Jacó e seus 12 filhos que foram para o Egito, primeiro sob José e depois sob Jacó. E os 12 filhos viveram no Egito 430 anos. O Senhor tinha dito a Abraão que havia umas aves. Diz que havia umas aves que ele via, que vinham as aves de rapina para comer isso que ele estava ali, e ele dizia, tu tens que estar atento que ninguém venha para comer essas aves. Mas diz que ele adormeceu e que de todas as maneiras as aves de rapina vieram e comeram. Então o Senhor lhe disse, isso significa que o povo que vai sair de seus lombos, da promessa que Deus está te fazendo, de que serás pai de muitas nações, vai ficar 430 anos escravos e servos de um país, do Egito. E assim o Senhor deu essa revelação a Abraão, ainda que certamente Abraão não entendeu, mas ficou escrito porque Deus permitia que tudo fosse escrito em um livro, tudo o que ele estava falando e ensinando a eles, e as ordens que ele dava tinham que ser escritas para as futuras gerações. Então é assim como eles viveram 430 anos no Egito. Claro, eles nunca adoravam a Deus, nem o honravam, porque estavam como escravos, separados. E, ao melhor, muitos deles aprenderam a idolatria dos egípcios. Isso a Bíblia não narra, mas o mais provável é que em 430 anos eles tenham aprendido toda a religião dos ídolos, ainda que os pais, os chefes dos 12 filhos de Jacó,
as 12 cabeças principais com todos os seus filhos ensinassem que existia um Deus em espírito e que esse Deus tinha falado a Abraão e que esse Deus tinha feito Adão e Eva. Isso era por tradição oral. Os patriarcas ensinavam a seus filhos e os filhos aos filhos sucessivamente, ensinando a existência de Deus. Mas o povo não tinha experiências com Deus, porque Deus não falava com eles e tampouco havia profeta. Portanto que nesses 430 anos no Egito estiveram sem Deus. Quando Deus os tirou pela mão de Moisés, começou a fazer milagres, e eles viam os milagres que Moisés fazia, mas não conseguiam assimilar o que estava acontecendo. O que é isso? Moisés tem poder? Veja tudo o que Moisés está fazendo. Moisés diz que é Deus quem faz isso, que é o nosso Deus poderoso. Mas eles não tinham experiências com Deus. Somente viam os milagres. Viam o poder através de Moisés. Então, por isso, quando Moisés subiu ao Sinai para falar com Deus e receber as tábuas, o povo, como não tinha muito conhecimento nem experiência com Deus, disseram: Moisés nos deixou sozinhos e não temos um Deus para adorar. E por isso disseram a Arão que fizesse um bezerro de ouro para adorá-lo. Arão fez o bezerro e eles disseram: Olhem, este é o seu Deus que os tirou do Egito. Adorem-no. Quando Moisés voltou e encontrou o povo em idolatria, lógico que ficou furioso, porque ele já estava vivendo experiências com Deus, ele já sabia o que era estar com Deus, ver a glória de Deus, o poder de Deus. Então, por isso, Moisés quebrou as tábuas. Ele as quebrou, mas isso não tem nenhuma simbologia, senão que o fez para demonstrar a raiva que sentia pelo que estavam fazendo ao adorar aquele bezerro de ouro. Depois, em sua misericórdia, Deus mostrou a Moisés que regressasse outra vez ao monte, porque lhe daria outras tábuas. E o Senhor lhe deu outras tábuas. Ele não disse nada a Moisés por se encher de ira, porque o Senhor sabia que Moisés tinha se enfurecido com razão, defendendo as coisas de Deus. No entanto, o povo não tinha essas experiências. Por isso eram duros, incrédulos, rebeldes, que não entendiam o que viam, porque eram muito duros de coração. Nós, hoje em dia, temos muitas experiências com o Senhor, porque quem não teve visões ou sonhos, Deus falou em profecia, ou alguém já recebeu o Espírito Santo, outros já têm dons. Então, de uma forma ou de outra, nós sim temos experiências com Deus. E por isso sabemos que Deus vive, que Ele existe, que Ele é real. Nosso coração já não será tão duro, senão que vamos crer no Senhor, obedecê-lo e fazer a sua vontade. Mas naquela época, o povo de Israel era assim. Eles não tinham experiências e por isso se deixavam levar pelos seus sentimentos, pela sua carne. Portanto, que isso é sobre as tábuas e falando da aliança, não, porque a aliança Deus a fez com Abraão. Mas com Moisés lhe deu as leis para serem dadas a esse povo, essa nação que estava se formando.